A paz do Senhor, queridos irmãos e prezados amigos, é uma alegria estarmos aqui de volta com mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que acontece aqui na TV Monte Sião, todas as terças-feiras, às 22h30, e é com alegria que nós estamos nessa nova edição desse dia e queria convidar você a estar conosco. Esse é um programa que avançado aí ao longo de 2, 3 anos e desde fevereiro estamos com a proposta de discutirmos todos os capítulos, versículo a versículo das Escrituras Sagradas. Nós começamos com Romanos capítulo 2, com o livro de Romanos e estamos no capítulo 2, já fechando o capítulo 2, quer dizer, passamos o ano todo aí desde fevereiro abordando o capítulo 1 e parte do capítulo 2. Nós não temos pressa e também porque trata-se de uma epístola assim, riquíssima em doutrina cristã e por isso que a gente faz questão de se manter aqui dentro do tempo necessário para discutirmos tudo aquilo que o Senhor revelou, né, através do apóstolo Paulo, escritor dessa epístola. A epístola riquíssima. E estamos aqui hoje já avançando no versículo 22 e 23, que nós vamos discutir hoje. E eu quero convidar você a estar conosco. Se você for no site, aliás, nesse site que você está agora, você vai na página específica, você vai ver lá ministrações, e em ministrações você dá uma clicada e vai ver culto racional. Quando você clicar ali, vão aparecer todos os programas que nós já fizemos aqui, inclusive a sequência desse tema está disponível aí para você, tá? Recebo também seus e-mails, se você quiser, manda e-mail aí, a equipe passa para a gente pode estar discutindo as questões que você levantar aqui no nosso programa. Eu quero, portanto, convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Bendito Senhor, glorificado, exaltado é o teu nome. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Estamos diante da Tua presença, felizes, porque o Senhor é conosco, Senhor, felizes com a oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a Tua face, de buscarmos a Tua palavra, Senhor, buscarmos o Teu conselho, meu Pai. Buscarmos, Senhor, aprimorar a nossa fé com base na Tua santa palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra não nos deixa errar, Senhor. A Tua palavra nos mostra o caminho da verdade, o caminho, Senhor, da vida. E somos gratos a Ti porque o Senhor nos deu esta palavra maravilhosa, Pai. Nesse momento nós rogamos o perdão dos nossos pecados, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor, consolando os nossos corações. Nós temos consciência, Senhor, dos pecados que cometemos contra Ti, Senhor, contra a Tua santidade. E rogamos a Ti que o Senhor nos ajude a crescermos em espiritualidade, Senhor, a sermos servos que lutem por estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, perseguindo os Teus ideais, Senhor, vivenciando uma intimidade profunda contigo, Senhor. Nos ajude, portanto. Rogamos a ministração do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoando, lavando, Senhor, os nossos corações, purificando, Senhor, pela lavagem da Tua palavra, Senhor, e que Teu Espírito também, Senhor, possa ser o agente direto no coração dos nossos internautas, que possa alcançá-los, Senhor, com o poder da Tua palavra, convencendo-os, convertendo-os, meu Deus, restaurando vidas, restaurando famílias. Este é o poder da Tua palavra, Senhor. Portanto, nos dê iluminação, a direção do Santo Espírito de Deus, Senhor. A nossa oração é esta, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a nossa oração. Sempre clamamos ao Senhor que esteja conosco, que o Seu Santo Espírito possa dirigir, né, a nossa discussão. Ele é o regente, Ele
foi aquele que deu esta palavra aos homens, né? E agora ele é o mesmo que nos ilumina, que abre o nosso entendimento para compreendermos aquilo que ele revelou a estes homens, que foi impregnado aqui nessas palavras, né? Então nós dependemos completamente da atuação do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas para esse fim. Quero convidar você a ficar conosco aí, porque nós vamos agora avançar um pouquinho mais na meditação desse texto de Romanos capítulo 2. Eu vou ler versículos 17 até o 23, tá? Para a gente tentar fechar esse bloco hoje e próxima semana já avançar do 24 ao 29, que aí vamos introduzir um novo conceito importante aqui nessa discussão, que é a circuncisão, tá? Já falamos um pouquinho dela, um pouco antes, né, no capítulo 1, né, nós falamos um pouquinho, mas não com a abrangência que é necessária a esse conceito, mas aqui nós vamos, com certeza, avançar um pouquinho para que possamos entender, né, essa dimensão do que é o Evangelho de Jesus Cristo com respeito à questão da verdadeira circuncisão, né? Bom, mas vamos ler o versículo 17, que diz assim: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, está fazendo uma crítica direta aos judeus, aos líderes religiosos daquela época. Semana passada nós discutimos, né, essa questão do pecado dos mestres judeus, né, dos rabinos e das lideranças judaicas da época, pecados diversos, dos quais Paulo destaca aqui apenas aqueles pecados externos, né, os mais graves, que era comum, né, na comunidade religiosa daquela época. É incrível quando isso acontece, né? E há registros, né, Flávio Joséfo e outros, particularmente Flávio Joséfo, mostrando como era a conduta de lideranças judaicas daquela época. E é esse, por exemplo, no versículo 22, que diz assim: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Observe, vamos falar da questão do adultério nesse contexto aqui. Tá? Olhando um pouquinho para trás, a gente vê que culturalmente, observe, culturalmente, os judeus, eles entendiam, isso era a interpretação que eles faziam da lei, né? Eles entendiam que adultério era quando um homem ou uma mulher, né, praticava sexo com alguém que era casado, né? Mas aí, se a pessoa não fosse casada, eles se permitiam, né, ter a poligamia, inclusive. Não é difícil você olhar no Antigo Testamento homens considerados homens honrados, reis, né, homens de Deus, etc., mas que tinham, né, mais de uma mulher. Abraão teve, Davi teve, mas não podemos, né, teologicamente falando, biblicamente falando, nós não encontramos em nenhum lugar o Senhor Deus assinando embaixo, concordando com essa atitude, né, carnal desses homens. E Davi tinha muitas mulheres, vamos falar de Davi. Davi tinha muitas mulheres à sua disposição. Isso era coisa que os reis faziam, e Davi entrou nessa também. A gente só pega que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e esse homem segundo o coração de Deus significa que era um homem que, vamos dizer assim, tinha certas coisas que vinham do seu coração que agradavam a Deus. Por exemplo, se arrependia, né? Qualquer um de nós pode ser segundo o coração de Deus, mas não devemos usar esse versículo, inclusive, para, primeiro, esconder as barbaridades, os pecados de Davi,
né? E segundo, achar que o fato dele ser segundo o coração de Deus, Deus, o Senhor da glória, estava aprovando a conduta daquele homem. Davi era um sanguinário, né? Davi não deixou nenhum bom exemplo para os seus filhos. A família de Davi se estraçalhou, né? Se acabou a família de Davi, né? E, na realidade, deixou exemplos ruins. A única coisa, digamos assim, boa, duas coisas boas Davi deixou. Deixou o exemplo do arrependimento, né? Da adoração a Deus, né? Todo pai deve deixar, pelo menos, né, esse testemunho. Se não conseguiu deixar um testemunho de uma vida santa, né, pelo menos deixa o testemunho de uma vida que se arrependeu, né, diante diante de Deus, né, diante da santidade de Deus, alguém que reconheceu que realmente estava em pecado. Esse é um sinal muito bom. Aliás, o primeiro sinal bom na vida de um crente é quando ele reconhece a sua fragilidade, né, reconhece que a sua justiça é lixo e reconhece os seus pecados. Mas não é só reconhecer os pecados e se arrepender, é abandonar o pecado, né? É mudar de atitude completamente. Isso caracteriza um verdadeiro arrependimento, né? E Deus vê isso e Deus honra isso, né? Porque isso é o que o Senhor quer das nossas vidas, né? Nos envolvermos com Ele, vivermos em intimidade com Ele ao ponto de odiarmos o pecado, né? E quando virmos a pecar por um acidente, que nós imediatamente mergulhemos na sua presença, humilhando-nos e pedindo a Ele perdão e misericórdia, para que Ele nos restaure. Então, voltando à questão do adultério, então Davi tinha outras mulheres. Mas ele foi acusado de adultério quando ele tomou a mulher de uma pessoa, a mulher de um outro homem, uma mulher que era casada. Aí sim, aí constituiu-se adultério. Mas, prezados, em nenhum lugar do Novo ou do Antigo Testamento o Senhor disse que era assim. Isso era a atitude que eles tomavam, tá? Se enchiam de mulheres e Deus foi tolerante. Isso estava dentro digamos assim, do padrão moral de espiritualidade daquele povo, né? Mas o Senhor sempre nos convidou, sempre nos convocou a termos uma vida de santidade na sua presença. Mas Deus não nos abandonou. Ele não disse assim, sede perfeitos, sede santos porque eu sou santo, e nos abandonou. Quando a gente vai para a dimensão da graça, o Senhor nos convida a essa dimensão de relacionamento com Ele, mas o Senhor disponibiliza para mim e para você, né, os méritos da cruz e ressurreição de Jesus Cristo. O poder, né, da graça de Deus, que emana da cruz, ele está à nossa disposição. A Bíblia diz, olha, você não está mais escravo do pecado, você não está mais debaixo da lei, agora você está sob a regência da graça divina. E o poder da graça se manifesta na minha vida, na sua vida, e isso nos remove de uma posição de escravo do pecado. Tá? Então, na dimensão da graça, hoje podemos viver uma vida de santidade, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, mas por causa da atuação da graça do Senhor na nossa vida. Agora, eu preciso ter uma atitude frente a isso, eu preciso ter uma atitude de dar espaço ao Espírito de Deus, à agência divina atuar na minha vida. E aí sim, o Espírito de Deus vai me levar por uma trajetória maravilhosa de crescimento em espiritualidade, apontando para o caráter do próprio Cristo, né? A varão perfeito, né? a essa estatura do varão perfeito. E a Bíblia fala que a base disso é o conhecimento do Filho de Deus. É através dessa intimidade, é através do conhecimento de Jesus Cristo que nós vamos crescendo, vamos, né, odiando o pecado. A natureza divina vai sendo abrangente na nossa vida e a consequência natural é não desejarmos, né, contato com o pecado e termos prazer em viver na presença do Senhor. O salmista disse o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele está no Senhor, ele está na comunhão com o Senhor. É dali que ele vai dizer, tu és o meu Deus, a minha fortaleza, em ti confiarei, etc. Isso é um lugar especial que Deus quer para mim, que Deus quer para você, que Deus queria, né, dos judeus, que Deus sempre quis, daqueles que professam fé
nele, é trazer para o seu seio, para uma comunhão, para uma intimidade com ele. E aqui, lamentavelmente, há uma crítica severa a religiosos que se diziam mestres da lei, se diziam conhecedores da palavra de Deus e até exigiam, eram rígidos com as pessoas, exigiam do povo obediência, etc., e ainda condenavam os gentios que não tinham a lei, se consideravam luzes para aquelas pessoas, mas a sua prática, o seu testemunho era uma verdadeira tragédia. Ao ponto do Espírito de Deus usar Paulo, no capítulo 1, para mostrar a decadência extrema na vida dos gentios, dos povos pagãos, e aproveitou também para mostrar a generalização, né, dessa situação de queda, de natureza caída de toda a humanidade. Mas quando chega no capítulo 2, né, sem dúvida um judeu lendo o que está escrito no capítulo 1 ia dar toda a razão para Paulo. Mas quando ele lê o capítulo 2, ele vai ver que esse orgulho religioso, né, essa hipocrisia religiosa dos judeus, também está sendo veementemente reprovada aqui pelo Espírito de Deus. Né? E já discutimos nas semanas passadas esses versículos 17, 18, etc., aspectos importantes que tem aqui, e hoje a gente vai avançar no 23 e no 24, que está falando de adultério e de sacrilégio. Né? Observe, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, isso é importante, porque como era essa questão do adultério? Eu acabei de falar aqui da época passada, né? Do judaísmo antigo, etc., passando ali por Davi, e isso foi evoluindo não para um aperfeiçoamento, não, foi decaindo cada vez mais. Na época de Cristo, segundo alguns historiadores, nas classes sacerdotais era generalizada essa questão do adultério, né? O adultério, a gente vai citar aqui 3 interpretações, né, para essa parte do adultério. A primeira é o contato ilícito, né, proposital com a esposa ou com o esposo de uma outra pessoa, né, que é o adultério que é até previsto em algumas leis. Na nossa lei também é previsto assim. Então, havia, por outro lado, esse pecado generalizado nessa área, segundo o Talmud, né? O Talmud, inclusive, você lê, o Talmud é aquela coletânea de interpretações das Escrituras do Antigo Testamento, particularmente do Pentateuco, etc., e aonde os rabinos faziam suas próprias interpretações em muitos momentos convenientes à sua própria prática, tá? E muitas vezes, né, a ênfase era muito mais com respeito à conduta, se consultava o Talmud e não a lei, né? E é exatamente nesse Talmud que muitos rabinos faziam interpretações que eram convenientes a eles, rabinos importantes que praticavam esse tipo de adultério, assim, para todo mundo saber, tá? E a classe sacerdotal mergulhada também nesse pecado. Na época de Jesus era exatamente isso. Tá? E ocorria isso de uma forma generalizada, de uma forma assim, escabrosa, tá? Escândalo, era um exagero terrível, e foi esse pessoal que tentou colocar Jesus no canto da parede com respeito à questão do adultério. Já a gente vai ler o texto em Mateus, para você ver essa classe de adúlteros, né, tentando levar o Filho de Deus a uma contradição. É muita hipocrisia, muita ousadia. O pecado traz essas ousadias também, né? Bom, agora, a outra forma de adultério eram os divórcios ilegais. Aí eu vou entrar no texto de Mateus. Divórcios ilegais, apressados e imorais, que forçavam as mulheres. Só o homem tinha o direito de pedir divórcio, de dar carta de divórcio, né? Ou melhor, de solicitar, né, do sacerdote lá, eu quero me divorciar, e aí a mulher não tinha esse direito. Né? Mas o homem tinha esse direito, e naquela época se repudiava a mulher por qualquer motivo, e era ilegal, né? Porque a comida está muito salgada, ele repudiava a mulher, né? E aí pediu o divórcio, e aí empurrava a mulher para um adultério, né? Porque se ela se envolvesse, se voltasse para outros homens, como o texto que a gente vai ler
diz, ela cometeria adultério. O outro homem também cometeria. A mulher era sempre vítima nessas situações. Mas os judeus usavam essa prerrogativa, né, desse divórcio ilegal, que não estava prevista em lei, tá? Eles forçavam a interpretação para repudiar a esposa por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E tudo isso está nesse texto aqui. Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras, porque isso era comum naquela comunidade. Olha o que diz o texto em Mateus 19. Vamos lá para Mateus 19, só para a gente ter, assim, destacar nessa conversa, tá? 19:3 diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A própria classe aqui sabia que havia divórcio por qualquer motivo. E perguntou para Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como é que o Filho de Deus respondeu a essa pergunta especulativa de uma classe de sacerdotes, uma classe de religiosos hipócritas, mergulhada, né, ou mergulhados no adultério, né, nessa prática aí? Como é que Jesus respondeu isso? Ele sabia que era uma armadilha, ele sabia que esses fariseus viviam sempre à procura dele para tentá-lo, fazer com que ele caísse, ele cometesse algum deslize para levar o povo contra ele, né? E aí Jesus responde vindicando uma coisa importante que nós precisamos atentar, chamada de princípios. Jesus evocou os princípios que Deus estabeleceu. E ele disse: olha, parafraseando, eu sei que vocês estão mergulhados aí nessa prática ilegal, indecente, pavorosa, que Deus não aprova, e querem até justificar isso diante da lei com suas próprias interpretações. Jesus nunca se levantou contra a lei. Jesus sempre se levantou veementemente contra a interpretação que religiosos faziam da lei, né? Ele disse: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, eu estou de acordo com a lei, que a lei é santa, segundo a Bíblia, segundo o próprio Paulo diz, a lei é santa, ela mostra o padrão de Deus, os ideais de Deus estão ali na lei, né? Dentro daquela estrutura, vamos dizer, da parte legal, né, que foi revelada a Moisés. Ali, digamos que não tenha toda a verdade manifestada, porque toda a verdade veio em Cristo. A plenitude da verdade foi manifestada em Cristo. João diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, tá? E a lei veio por Moisés. Então a lei é como se fosse um rascunho de uma grande verdade. Era a verdade, mas não com a abrangência que a graça trouxe em Cristo Jesus. Mas era a verdade. Jesus nunca se levantou contra a lei. Agora, contra as interpretações, né, errôneas, convenientes, direcionadas, né, políticas que se faziam para seus próprios benefícios, seus próprios interesses, Jesus sim, aí ele acusava os judeus, todas as classes lá, saduceus e todas as facções dele, fariseus, acusava inclusive eles de hipócritas. E, além do mais, sabendo da prática pecaminosa que eles tinham nessa área, inclusive, que era generalizado praticamente, e essas pessoas se sentem no direito de afrontar o Filho de Deus, fazendo questionamentos, né, sobre essa questão. Jesus vindica, na realidade, Jesus vindica o padrão de Deus, vindica os princípios. Ele diz: ó, no princípio, não era assim não. O que Deus estabeleceu foi um homem, uma mulher, que saem do seio das suas famílias, formando uma única carne, e se Deus juntou, não separe o homem, ninguém tem o direito de separar, nem os cônjuges têm o direito de separar, né? Eu sempre digo, quando eu realizo o casamento, eu digo: olha, isso aqui, eu estou casando, esse casal, mas é um contrato a 3, eles não estão fazendo nenhum contrato comigo.
O contrato deles é um com o outro e com Deus. Deus também, o Senhor Deus que estabeleceu esse princípio do casamento, ele está presente ali. E ele vai honrar o contrato que fizeram. E observe, e quando um casal, um passa a achar que o nariz do outro é feio, assim como o meu, e só por causa disso vamos separar, tem que consultar com a terceira parte do contrato, se Deus quer isso, né? Vai ter que enfrentar a oposição do próprio Deus. Por isso que divórcio é coisa séria. Divórcio é coisa séria. E esse texto aqui, Jesus não está dizendo que concorda com o divórcio. Vamos continuar lendo, tá? Aí está dito aqui, disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés, então, autorizou, né, os homens da carta de divórcio? Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. De novo ele reivindica o princípio. Ele diz assim, Moisés permitiu porque viu a espiritualidade de vocês, viu que vocês são irreconciliáveis, viu que vocês iam terminar matando a mulher de vocês. Então Moisés foi obrigado a dizer, tá bom, se divorcie, não tem jeito. Mas Jesus disse, Deus não disse isso. O que Deus disse é que se perdoem. O que Deus disse é, me convide para eu restaurar o vosso casamento. Foi isso que Deus disse. Esse é o princípio. Não é o fato de vivermos mal no nosso casamento, porque somos intolerantes, porque somos carnais. Isso, do ponto de vista do princípio que Deus estabeleceu, não justifica, tecnicamente falando, o divórcio. Porque nós temos um Deus que é vivo, que restaura casamento, né? que renova o amor, né? que nos ensina o caráter de Cristo. Eu sou casado, eu sei como isso funciona, tá? Eu conheço as minhas limitações, as minhas fraquezas, né? Tem fraquezas nossas que a gente só vai ter contato com elas quando estiver casado com outra pessoa, dividindo o mesmo espaço, porque enquanto você está solteiro, está sozinho, aquela coisa não aflora, que ela tem a ver com a convivência, com a intimidade de um cônjuge. No dia que você casa, essas coisas acontecem. Mas é ali que a gente aprende o caráter de Cristo, de servir, de amar, de perdoar, de ambas as partes. O casal tem que crescer nisso daí. E se quer crescer, vão ter sempre conflitos. E se regredirem mais ainda, é claro que vai haver. Quem vai mandar agora nas decisões, no pensamento, na convivência, é a carne. A carne que se opõe, observe, aos ideais de Deus, é ela que vai definir, de fato, o destino do casal. E aí vai haver realmente a separação. É óbvio que eu não estou falando aqui de certas excepcionalidades, né? Que aí é o aconselhamento pastoral que vai dar uma direção. Existe excepcionalidade, sim, claro que existe, né? Então, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque o texto está se referindo a divórcio por um motivo qualquer. Essa é a pergunta que os fariseus fizeram a Cristo, né? Essa é a pergunta que os fariseus fizeram a Cristo. E eu estou usando o contexto da carta de Romanos, que há uma crítica que os judeus condenavam o adultério e eles mesmos adulteravam, né? Mas continuando o que é dito aqui, Jesus disse que Moisés só permitiu por causa da dureza do coração. O texto está falando de espiritualidade mesmo, tá? Quando a gente diz ao irmão, se sua mulher adulterar, você deve perdoá-la. Ah, mas tem irmãos que não suportam isso. Não, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com ela. Mas se porventura for o irmão, como é que fica? Se o irmão cair em adultério, vai querer o perdão da esposa? Aí a conversa muda, né? Agora, por que nós temos esse conflito? Por que eu tenho? Por que é que você tem esse conflito? Porque isso é uma medida da nossa espiritualidade, né? Porque cristianismo, a gente mede, né, digamos assim, a nossa espiritualidade dentro do cristianismo pela condição, pelo estado que nós temos, a condição que nós temos de amar e perdoar. Quanto mais formos parecidos com Jesus,
seremos mais humildes, mais tolerantes, amaremos mais e perdoaremos mais. Quanto mais distante do caráter de Cristo, perdoaremos menos, seremos menos humildes, seremos mais intolerantes. É assim que acontece, é desse jeito. Quando a gente está num gabinete pastoral, sempre acontece isso. Vai ter casais que não suportam de jeito nenhum, né, essa questão do adultério. Mas há casais que se resolve isso com a oração. Ó, irmão, vocês se perdoam, tá? E há o conserto, o Espírito de Deus atua porque eles dão lugar. E apesar do adultério que aconteceu, não se justificou um divórcio, porque quem reinou ali foi o amor de Deus, foi a misericórdia, foi o perdão, o reconhecimento um ao outro, né, de que são fracos, etc. Mas tem casais que não aceitam. Então isso aí é uma medida da espiritualidade. E o pastor, o orientador, ele não vai poder impor ao casal que ele não vai divorciar ou que ele vá divorciar. Nenhum sacerdote pode dizer isso. O que ele deve fazer é mostrar os princípios que Deus estabeleceu. E fica a critério do casal, dependendo da sua espiritualidade, de ir na direção que é o ideal de Deus. O ideal de Deus. Tá? Então, não é fácil você estar num gabinete e você vê uma família se desestruturando, né? Acabando aquela família naquele momento por uma atitude de intolerância entre os dois. Mas, por outro lado, você não pode forçá-los a viverem juntos. Né? E esse foi o motivo que Moisés deu a carta. Moisés conhecia. Né? Com certeza, Moisés é um homem de comunhão com Deus, tinha a direção de Deus, disse: Senhor, o jeito que tem para esse casal é autorizá-los a se afastar, apesar de não ser os teus princípios, apesar de não ser os teus ideais, mas eles estarem juntos vai ser muito pior, porque estar juntos sem se submeter ao que Deus quer, aí realmente é uma verdadeira tragédia, só tende a piorar mesmo. Bom, e voltando à questão, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, tá, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Alguns dizem que Jesus estava autorizando o divórcio aqui só por causa de prostituição. Na realidade, primeiro, o texto está falando de repudiar, nem está falando de divórcio. E quando fala por causa da prostituição, tá, é importante vermos lá na base, né, no texto original, né, aí tem estudiosos que mostram que na fonte de Marcos, né, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, do qual os outros beberam, né, em Marcos não tem a palavra que você traduz como prostituição, ou mesmo adultério. Lá tem fornicação, tá? E a fornicação é a fornicação daquela época. Como que essa palavra fornicação, ela vem assumindo, né, outros valores até os dias de hoje. Fornicação de hoje não é a mesma coisa daquela época. Tá? Entendia-se naquela época que o formato da fornicação para a cultura da época era quando alguém estava noivo e, vamos citar o caso de Maria e de José, era exatamente aquela situação. Né? Eles não eram casados ainda, né, formalmente, e Maria aparece grávida. Então, isso constituiu uma fornicação. Maria, ela teria se envolvido com outro homem. Então, José tinha todo o direito de repudiá-la. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não falava aqui de casais que, por conta de um ter adulterado, ele agora simplesmente não procuraria o caminho do perdão. Observe, não é possível que Cristo não ensine o caminho de perdão. Veja que é contraditório eu colocar na boca de Jesus essa afirmação de que ele autoriza o divórcio se for adultério. Jesus não ensinaria primeiro o perdão, a reconciliação? Claro, ele é o Filho de Deus, ele ensinou o perdão, ele ensinou o amor. Então é importante verificar esses textos mais difíceis, né? É importante a gente ir na base, para ver como é que estão as testemunhas, né? Os manuscritos, como é que está no original.
fazer um estudo etimológico dessa palavra, né, histórico, de como, no contexto histórico, como é que essa coisa significava, porque eu não posso admitir que Jesus estava aconselhando o não perdão, né, a intolerância. Ele sempre vai aconselhar o perdão, o amor, a tolerância, o prejuízo. Jesus sempre nos convida a termos prejuízo em benefício do próximo. Isso é cristianismo. É doar a sua vida, um prejuízo aparente que tem valor no reino dos céus. Tá? Então, mas o fato é que esse versículo 19:9 está falando desse divórcio ilegal. Qualquer coisa eles repudiavam a mulher, porque queriam se livrar daquela mulher. Né? Então, qualquer coisa eles arranjavam o divórcio, uma justificativa para ele ficar livre, e agora terminava lançando a mulher para outro homem, né? E a consequência disso seria ela estar em adultério, e o homem também que casou com ela. Então, eles produziam diversos tipos de injustiças. Eles, com autoridades religiosas, eram praticantes dessa maldade. E agora o Espírito de Deus, através de Paulo, questiona eles. Você que diz que não se deve adulterar, adulteras, né? Comete esse adultério, eram coisas que aconteciam. E a poligamia, como eu já falei aqui, era uma coisa generalizada. Era fora de controle, era escandalosa. Observe, segundo a interpretação deles, da lei, eles podiam fazer um contrato com a mulher, né? Dizendo que a lei os cobria. Eles faziam um contrato, digamos, de um dia para a mulher estar com eles, para prestar serviços de sexo legal. Legal no sentido da lei. Então, um rabino, ele fazia um contrato com a mulher e convencia o povo de que aquilo estava coberto pela lei. Observe que absurdo. E fazia um contrato com a mulher solteira, né? Tem que ser solteira, uma mulher solteira com uma jovem, né? Com uma bonitinha. Agora a esposa já estava com seios caídos, criou filhos, etc. Já estava mais velho, e agora eles queriam continuar desfrutando da juventude, né? Você vê que o motivo é completamente carnal. E agora, né, eles arrumavam as interpretações da lei de Moisés para justificar um contrato de um dia. Então eles faziam um contrato, a mulher assinava o contrato, todo mundo as testemunhas, e agora você é minha por um dia. O nome disso é safadeza, né? Que era comum naquela época. E esse povo sem nenhuma espiritualidade, apesar de ter toda a indumentária sacerdotal, aquela pose sacerdotal, aquele poder, aquela fama sacerdotal, eram, como Jesus dizia mesmo, como túmulos caiados, né? Por fora tudo bonitinho, né? Mas por dentro podridão completa. E essas pessoas estavam tentando colocar o Filho de Deus no canto da parede, como se ele fosse um irresponsável, como se ele não soubesse dos princípios, né, do seu próprio Pai. Então, eles promoviam esse sexo legítimo, né, não legal, mas legítimo, entre aspas, porque logo depois eles desfaziam esse contrato, né? Tem relatos de rabinos que chegavam em localidades e diziam a seguinte frase: quem quer ser minha esposa por um dia? Muito interessante isso. E ainda o povo se convencia de que aquilo era coberto pela lei, aquilo estava respaldado pela lei, porque esses homens lá nos seus púlpitos, eles justificavam tudo isso, através das suas interpretações, né, convenientes da lei. Mas o Filho de Deus rejeitou isso, o Filho de Deus condenou isso, porque esse não é o padrão de Deus, né? O povo achava que estava coberto, mas não estava. Então, José, inclusive, se você for olhar os escritos de José, tem diversos, você vai ver que ele fala que naquela época esses líderes eram acusados de furtos, observe, de traição, de adultério, de sacrilégio, de rapina e de assassinato. Tá? Era o que caracterizava aquela classe religiosa, que, é claro, diante do Messias, eles têm que matar o Messias. A espiritualidade era tão baixa que eles rejeitaram o Messias. Na realidade, eles tinham o dever
de reconhecer o Messias e apresentar o Messias para o povo. Mas eles não tinham essa intimidade com Deus. Eles conheciam muito a teologia judaica, conheciam muito as leis do templo, conheciam muito os cerimoniais, os ritos, né? E isso eles conheciam. Conheciam muito da política, conheciam muito do discurso, né? Conheciam muito das grandes oratórias, né? Conheciam muito do incenso, dos cerimoniais. Isso eles entendiam, mas vida com Deus realmente não entendiam. É claro que era praticamente generalizado, mas ali se encontrava também homens de Deus. O próprio texto do Novo Testamento mostra pessoas fariseus que se converteram, né? Pessoas que reconheceram Jesus como Messias, que eram homens que não concordavam com as barbaridades que estavam sendo feitas ali em nome de Deus. Bom, aí está dito aqui, abominas os ídolos, né? Vamos para a segunda parte desse versículo. Abominas os ídolos, cometes adultério, cometes sacrilégio. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. O que está sendo dito aqui? Olha o que acontece. Naquela época, existiam templos pagãos espalhados ali por todo aquele império, e os judeus, eles achavam que estavam prestando um serviço a Deus quando eles furtavam os ídolos pagãos, né, daqueles templos. Eles furtavam inclusive os vasos, as coisas, os bens, né, os objetos preciosos que tinham naqueles templos. Alguns diziam que eles vendiam e parte colocavam nas coisas santas, mas na realidade eles estavam roubando mesmo, roubando da forma mais descarada possível, tá? Então eles assaltavam literalmente os templos, furtavam os ídolos e ainda diziam que estavam prestando um serviço a Deus. Aí veja bem, e é provável, claro que esse texto tem algumas pessoas que fazem interpretação simbólica, né? Mas é provável que a interpretação mais correta, mais próxima, por causa do testemunho deles, né, histórico, né, que historiadores mostravam, tá? E o próprio Cristo os acusou, então é provável que seja essa a interpretação. Mas olha o que diz a lei com respeito a isso. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 7, tá? Versículo 25. Olha só. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Olha Deus dizendo aqui, né, na sua santa palavra, dizendo que ídolos e o ouro dos ídolos e os bens dos templos, né, dos seus inimigos, dos pagãos, o que for, não são despojos, quer dizer, eles não podem tomar para si, né? Eles devem queimar, destruir. E foi isso que Deus disse. Qual era a prática deles? A prática deles era ir nesses templos, né, nos momentos lá das invasões, etc., pegavam esses ídolos, furtavam os ídolos. E furtavam na surdina, né? É como se de noite eles contratavam pessoas para entrar no templo pagão, que não estava funcionando, roubavam o que tinha ali, na desculpa de que estavam prestando um serviço a Deus, e entregavam, vendiam e ficavam com o dinheiro. Ainda diziam que davam dinheiro nas coisas santas. Muito interessante isso. Muito interessante, porque hoje a gente vê essa prática. Hoje a gente vê nos templos que se dizem cristãos, né, pessoas nas lideranças saqueando o povo de Deus, em nome de Deus, dizendo que Deus está querendo aquele dinheiro, né? Então estão fazendo um serviço para Deus, se tomar, né, obrigaram a pessoa a vender uma casa e dar metade para ele, né? Hoje em dia continua a mesma baixíssima espiritualidade de certas lideranças. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E tudo em nome de Deus, né? A igreja ela vem historicamente praticando esse pecado hediondo na história. A Inquisição, né? As indulgências, vendendo, enriquecendo a igreja,
fazendo promessas daquilo que eles não podem cumprir, enganando o povo. Meus irmãos, em nome de Jesus, estamos virando o século, virando o milênio. Devemos aprender com a história. Se não quer aprender com a história, vamos aprender com a palavra de Deus, né? Por que a gente tem que juntar tesouros aqui? E tesouros que estão saindo do suor do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. Por que não aplica esse dinheirão que entra na tua igreja, não para o teu próprio luxo, né? Para o teu próprio deleite? Por que não aplica na obra missionária? Por que não ajuda o missionário a estar lá no sertão, passando necessidade, ganhando alma que você não está ganhando? Por que a gente não faz isso e fica só enriquecendo e promovendo conforto para as igrejas, para os templos? Olha a ideia do templo. Crentes que são, como é que eu diria? Idólatras do templo, né? Que adoram o templo, eu esqueci o termo. Mas não podemos ser assim, né? Quanto mais recurso entra, a gente está investindo em nós mesmos, né? Cada dia a gente vai quebrar mais paredes, vamos fazer o templo mais bonito da cidade, o mais luxuoso, o ar-condicionado, o que for, vamos aplicar em nós mesmos, numa inconsciência coletiva, né? E estamos investindo nas nossas vaidades, estamos construindo castelos para Jesus, e Jesus nunca vai entrar nesses castelos que a gente está construindo. A verdade é esta. Aí o que acontece? Colocando o dinheiro do povo de Deus em coisas insignificantes, supérfluas. Na realidade, não deveríamos nem ter tempo para ir para o templo. Deveríamos viver espalhados pela cidade, ganhando alma para Jesus. A gente poderia ter um galpão, onde todo mundo que a gente aceitou, que a gente pregou e aceitou a Jesus, a gente levaria lá para discipular, para ouvir algumas palestras importantes, para planejar os outros que já são mais experientes. A gente ficava ali planejando, não é, o evangelismo, a obra missionária. E não dá esse valor extremo que a gente dá aos nossos templos, às nossas denominações. O nome disso é judaísmo. Estamos vivendo um cristianismo judaico, judaizado. Não estamos, digamos assim, agindo como judeu no sentido de circuncisão, essas coisinhas, né, guarda-sábado, etc. Mas estamos fazendo as outras coisas que os judeus faziam e que Jesus reprovou, que o seu Deus reprovou. Então é lamentável estarmos vivendo essa situação de hoje e não aprendemos nem com a história, mas o Espírito de Deus está aqui. Romanos capítulo 2, o Espírito de Deus está nos alertando, é a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus eu preciso me humilhar, eu preciso obedecer, eu preciso reconhecer que eu nada sou, eu preciso reconhecer que eu estou errado e que Deus está certo, porque este é o padrão dele. E ele vai nos exigir isto, eu vou prestar contas disso diante de Deus. Mais 2 versículos aqui, Atos 19, 36 e 37, diz assim: ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílego, nem blasfemam da vossa deusa. Observe que é um princípio, Deus nunca autorizou os seus filhos a cometerem sacrilégio em outras religiões, em outros grupos. Aqui está, né? Um caso onde estávamos diante de Diana, né? E alguns irmãos foram acusados, né? Deixa eu ler um pedacinho aqui. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, versículo 32, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Observe, né? Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana,
e da imagem que desceu de Júpiter. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Então eles identificaram que esse judeu, né, ele não era um sacrílego, ele não estava blasfemando contra... Isso era uma identificação da postura que um judeu tinha que ter diante das outras religiões. Né? Mas esses outros aqui, de romanos, eles simplesmente invadiam, roubavam, iam na surdina e roubavam os ídolos, né, e os objetos sagrados dessas religiões pagãs, que tinham ouro, tá, para terem lucro próprio com isso. E diziam que estavam fazendo um serviço a Deus, como muitos hoje estão saqueando o povo de Deus, dizendo que tem autoridade, que eles são os ministros consagrados e que têm autoridade para fazer isso e estão fazendo a obra de Deus. Na realidade, estão enchendo o bolso. A verdade é esta. E os judeus, quando faziam isso, esses líderes religiosos, estavam desconsiderando a lei que os proibia de fazer isso. Esse outro judeu aqui de Atos, ele estava cumprindo o que a lei dizia. Tanto que o escrivão da cidade os defendeu. Né? Observe que coisa importante. Bom, o sentido simbólico, já estamos para encerrar, o sentido simbólico é que eles profanavam a majestade de Deus mediante práticas religiosas insinceras e profanas. Aí seria o sentido mais simbólico que poderíamos encontrar nesse texto que reclama do fato dos judeus estarem cometendo sacrilégio. Aí seria uma desonra ao próprio Deus, à majestade divina, pelo fato de estarem praticando uma religião de forma profana, de forma insincera. O outro sentido posse indevida de impostos, de dízimos e ofertas que eram retiradas do próprio templo em Jerusalém para enriquecer. Eles furtavam, eles eram ladrões mesmo. Eles tiravam dinheiro lá do templo para enriquecer. E o dinheiro que era de dízimos e ofertas, que pela lei tinha que ser aplicado para a ajuda dos órfãos, das viúvas e, claro, dos que prestavam serviço lá no templo. Então, mas provavelmente, o que é mais provável, não é a interpretação simbólica para este caso aqui, é a interpretação desse fato deles assaltarem literalmente os templos pagãos. Bom, isso é o que nós temos para hoje. Nós ficamos só no versículo 22, né? Próxima semana a gente avança no 23. Eu quero agradecer a você por estar conosco, que Deus te abençoe e que ilumine os teus caminhos, que você possa ter um encontro, você que ainda não teve um encontro real com Jesus, que Deus lhe dê essa oportunidade. Olha, o fim do ano está chegando, começa o ano 2015, né, com essa experiência com Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou, que Ele é vivo, eu sou testemunha real disso. Ele transformou a minha vida, porque Ele está vivo. Um Jesus morto não pode fazer nada por você, mas Ele ressuscitou. Ele está ao teu lado nesse momento. Você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra dele. E se você se arrepender dos seus pecados, né, conversar com Ele, né, se entregar a sua vida, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. O Espírito de Deus vem morar na sua vida. Você será uma nova criação de Deus. Faça isso. Isso é um projeto de Deus para a sua vida. É tudo de graça, porque Jesus morreu gratuitamente por você. É tudo de graça, porque pelos seus méritos você jamais conseguiria ter perdão dos seus pecados. O único que tem autoridade para perdoar, não só perdoar, mas remover os seus pecados e lhe dar o refrigério, né, do perdão é o Senhor Jesus, porque foi Ele que derramou o seu sangue pela sua vida. Então que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos, muito obrigado.